capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Este texto, muito conhecido da palavra de Deus, fala sobre o início de todas as coisas, quando a Bíblia aponta Deus como sendo o Criador dos céus e da terra, informando que a terra antes era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Glória a Deus, que desde o princípio já nos é revelado que aonde o Espírito de Deus está, as trevas não podem continuar. Aqui fala que havia densas trevas lá na face do abismo, mas essas trevas foram rompidas com uma ordem, uma palavra do próprio Deus: haja luz, e houve luz. Interessante que nesta hora queremos trazer a você uma analogia, queremos trazer a você uma comparação entre a luz natural e a luz de Cristo, a luz de Deus. Não é à toa que o próprio Jesus, em alguns momentos, comparou-se com a luz. O Senhor, para transmitir os seus ensinamentos de uma forma mais clara, por vezes fazia algumas comparações com alguns objetos ou alguns fenômenos do dia a dia, onde os seus ouvintes poderiam refletir sobre aquelas profundas verdades que Jesus estava querendo ensinar a partir de exemplos lúdicos, fáceis de entendimento. Então, Cristo por várias vezes se comparou com situações onde quem estava ouvindo poderia claramente entender a sua mensagem e não deixava a sua mensagem rasa ou superficial. Mantinha a sua mensagem com a profundidade que ele se dispunha a passar. Jesus, por algumas vezes, comparou-se com o caminho, com a vida, com a verdade, mas houve um momento que Jesus disse que era a luz do mundo. É interessante esta reflexão, quando Jesus se compara com a luz. Qual a definição de luz? Luz é o fenômeno físico que possibilita a visão do homem. O termo também é usado para fazer alusão à claridade. Então, luz é algo que, mesmo sendo abstrato, é claramente percebido. Ninguém tem dúvida da existência da luz, mesmo não podendo tocá-la, mesmo muitas vezes não sabendo muitos detalhes sobre ela. Mas ela é muito clara, ela aparece. Se a luz não é possível esconder, a luz aparecerá. E existem algumas características interessantes entre a luz e entre a luz de Cristo, a luz natural e a luz espiritual. E é sobre isso que queremos falar nesta hora. Inicialmente, quando Deus criou o homem foi iluminado pela presença de Deus. O homem vivia numa comunhão perfeita com seu Criador. Ele tinha condições de visualizar todas as coisas, porque uma das características da luz é esta. Ela nos permite visualizar o que está à frente. A luz, ela amplia a nossa visão. E o homem podia ver a Deus, no sentido de comunhão total e plena com seu Criador. Mas um dia, este homem pecou. Este homem distanciou-se de Deus. E a luz que existia nele passou a ser trevas, pois é este o resultado do pecado. Uma escuridão, uma separação entre Deus e o homem. Mas a situação não ficou assim. Deus, ele reservou um escape para o homem. O homem, a sua criação, não poderia morrer em trevas. Havia uma segunda oportunidade. Havia uma segunda solução para o homem. E sabemos que o pecado que adentrou na raça humana, ele, como um vírus, alastrou-se, multiplicando-se pela quantidade dos homens.
e toda a terra foi coberta de trevas, da ignorância a respeito das verdades de Deus. Porém, uma das características que a luz tem é que a luz é para todos. Se você observar no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, está escrito assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Jesus, ele se compara com uma luz do mundo todo. Assim como a luz natural, ela é democrática. Ela não escolhe aonde vai iluminar. Ela ilumina tudo que está ao seu alcance. Assim mesmo é a luz de Cristo. Cristo não faz acepção de pessoas. Os raios da sua luz alcançam a todos que desejam ser alcançados. A luz de Cristo é poderosa e não faz distinção de pessoas. É interessante que na sociedade em que vivemos, não é, o homem tem sido muito seletivo e, infelizmente, tem valorizado as pessoas que têm em vez das pessoas que são. E assim fazem distinção. Quantas pessoas, eu, você, no nosso dia a dia, não passamos por isto? Não temos acesso a todos os lugares, não podemos falar com todas as pessoas, porque há barreiras, não é acessível para todo mundo. Há pessoas que não são acessíveis para todo mundo, mas Cristo, que é muito maior do que qualquer ser humano, qualquer autoridade constituída aqui na terra, ele se faz acessível a todos, assim como a luz natural é acessível para todos que estão ao seu alcance. Cristo é acessível para todos. Neste momento, você pode ser iluminado pela luz de Cristo. Estávamos em trevas quando não conhecíamos a Cristo. Porém, quando a luz da palavra, a revelação de Deus, ela é falada, há um poder sobrenatural que pode dissipar as trevas em que qualquer pessoa possa estar vivendo. A luz de Cristo não faz discriminação de local. Ela alcança um presidiário, ela alcança alguém que está afundado no mundo das drogas, ela alcança os que estão na criminalidade, ela alcança o homicida, ela alcança o mentiroso, ela alcança o malfeitor. A luz de Cristo é para todos. A palavra de Deus diz que Cristo veio. Jesus, quando foi interrogado, porque andava com pessoas que aparentemente não tinham uma boa fama assim diante daquela sociedade. E ele dizia que veio para os doentes, para oferecer-lhes saúde. Ele veio para quem precisava. Ele disse: o médico vem para os que estão enfermos. E este é o objetivo de Cristo: alcançar aqueles que muitas vezes são menosprezados. Por isso que a palavra de Deus diz também que esta revelação é para os simples, é para os humildes, é para os que não são, para confundir as coisas que são. Glória a Deus, porque Cristo não faz acepção de pessoas. Independente da sua condição, você pode ter acesso ao Pai. O caminho já foi aberto. Você precisa apenas tomar uma decisão. Ser alcançado por esta luz. E esta luz, quando entra, quando alcança alguém, as trevas que encobrem aquela pessoa, elas automaticamente são desfeitas. Pois a luz de Cristo é poderosa para dissipar todas as trevas. Não há confusão diante da luz. A luz é esclarecedora. Quando alguém está num caminho escuro, esta pessoa anda titubeando, anda com medo, não sabe onde pisar, suas passadas são inseguras. Há sempre um temor de uma queda, de um tropegão ou de qualquer problema acontecer naquele caminho. Porém, quando a luz chega, tudo se esclarece. Não há dúvidas. Eu sei por onde vou andar. Eu sei o que vou fazer. Por isso que a luz é totalmente esclarecedora. A luz mostra as coisas como são. Não há dúvidas quando há luz. Por isso que Cristo se comparou com a luz do mundo.
O mundo estava em trevas. E ele disse: eu sou a luz do mundo. E quem me seguir não andará mais em trevas. Glória a Deus. Só quem experimentou ser iluminado pelo Senhor é que sabe o valor da luz de Cristo para a sua vida. Como é difícil andar perdido neste mundo, andar em trevas. Mas no momento que essa luz nos alcança, a nossa vida toma um rumo totalmente diferente. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, quando antes era perseguidor da Igreja de Cristo. E a Bíblia diz que ele respirava afrontas e ameaças à igreja cristã do primeiro século. E o apóstolo Paulo, e aquele perseguidor, Saulo ainda, antes de ter o seu nome mudado para Paulo, aquele perseguidor estava indo de encontro com cartas, com poder para prender os cristãos. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco, uma luz o encontrou. E aquela luz foi tão forte. Ele caiu daquele cavalo e ouviu uma voz. E era o próprio Cristo que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo ficou atônito. Saulo não sabia o que fazer. A Bíblia diz que ele ficou sem ver 3 dias. E só depois de uma oração, caiu dos seus olhos como algumas escamas. E ele conseguiu ver novamente. E um novo Paulo acordou. Um novo Paulo, depois de ter um encontro com a luz de Cristo, agora com o esclarecimento da verdade do Evangelho, renasceu para pregar a palavra de Deus. Esta luz é inconfundível, é a luz de Jesus. É interessante que a luz, a não ser do sol, por exemplo, que possui uma luz natural, a luz, no geral, ela precisa ser alimentada. Não é? No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A luz de Cristo precisa, em nós, uma vez iluminados, ser alimentada através da fé. Este é o combustível da luz. O homem, quando descobriu a luz, precisou de vários compostos para alimentar esta luz. Assim mesmo é a luz de Cristo. Ela precisa ser alimentada por este poder da fé. A fé é a resposta do homem à revelação de Deus. A fé, ela não pede provas. A fé é inexplicável. A fé é simplesmente crer, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a situações adversas e a situações que não apontam para uma solução. Mas a fé está ali presente, porque um dia aquela pessoa recebeu a luz de Cristo e não tem dúvidas, recebeu o esclarecimento do Evangelho e acorda agora um novo homem, uma nova mulher, saiu das trevas para a luz, estava perdido, foi achado como filho pródigo e agora responde a esta iluminação espiritual com a fé, crer em Cristo, crer no poder de Deus. Este é o segredo para manter a luz de Cristo em nós. Uma outra característica da luz é que a luz não se mistura. É impossível você ter num ambiente claridade e escuridão ao mesmo tempo. Ou ele está claro, ou ele está escuro. Dizem até que as trevas é a ausência de luz. Então, não é possível coabitar luz e trevas. É necessário que exista um só. E a luz, ela rompe as trevas. É assim que está escrito no livro de Gênesis, como lemos aqui. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E interessante que diz: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. É por isso que as trevas não se misturam. O próprio Deus as separou. Não é possível alguém ser iluminado pela luz de Cristo e viver em trevas. Ou eu recebo esta luz e ando neste caminho iluminado, ou eu ando na escuridão, afastado desta luz. É por isso que precisamos tomar uma decisão: andar em trevas ou andar na luz. Esta é a maior decisão que um ser humano pode tomar durante toda a sua existência aqui na Terra.
ele precisa decidir. Nós precisamos fazer isto.